Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, ok, já foi apresentado o pacote, é isso que temos. Hora de negociar no Congresso. 3 semanas. Dá tempo de fazer tudo isso até o final de 2024, Orengo? Mesma questão de ontem. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Tem que dar, viu, Megali? Porque o governo demorou, mas confia no Congresso Nacional de que teremos um acordo aqui para aprovar essas matérias até o dia 18. Foi a data dada pelo presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Então, o Senado vai ser a casa revisora, como de costume é, começa pela Câmara. Câmara, em tese, vai ter 2 semanas para votar e depois encaminha para o Senado. E o Senado vai ter 1 semana só. Claro que é um folgadilho, é um corre-corre. Tem que lembrar que tem projeto de lei, tem proposta também de emenda à Constituição, aquelas PECs que precisam de um quórum altíssimo, 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. São 2 votações, primeiro e segundo turno. Então, Megali, o que a gente vê aqui é uma necessidade de mobilização da base. Vamos pegar o caso do PT, por exemplo, né? O caso do PT, com ministros que resistiram publicamente, fizeram até oposição pública ao pacote de corte de gastos. Agora é o seguinte, aquela fase de reclamação acabou, e a gente ouve muito isso de ministros aqui, integrantes da base do governo. Então, agora, precisam votar em bloco a favor da matéria. Acabou a fase de pressão, de tentar mudar o pacote já chegou e tem pouco tempo para aprovar. A chave aí da aprovação está no Centrão. Então, os ministros, inclusive, do Centrão, que estão no governo, do PSD, do MDB, do União Brasil, vão ser mobilizados para conseguir votos lá no Congresso Nacional. E é claro que isso vai custar caro. Os parlamentares vão querer liberação de emendas, está no meio dessa discussão, inclusive, da volta da liberação de emendas, aí, porque estão suspensas, pelo menos aquelas impositivas, emendas PIX, desde agosto, depende ainda de uma palavra do Supremo Tribunal Federal. Agora, Megali, é bom a gente até tocar nesse assunto para separar, né, a história do imposto de renda, que causou toda essa confusão e uma reação muito negativa do mercado, até porque teve ali uma manifestação contraditória, né? Quando todo mundo esperava um corte de gastos, que foi anunciado, mas veio junto com uma proposta que frustra a receita. É algo que é uma promessa de campanha, mas realmente parece contraditório nesse momento. Mas a isenção até R$5.000 para o imposto de renda, isso só vai ser discutido no ano que vem. O próprio ministro Fernando Haddad já adiantou, para valer lá em 2026. Então foi uma jogada política para tentar incluir ali num pacote que era indigesto, algo popular, mas a reação realmente externa aí foi negativa, né? Agora os parlamentares têm que focar neste momento, nas próximas 3 semanas, não nessa questão, mas, por exemplo, na limitação de aumento do salário mínimo a 2,5%, né, para seguir as regras do arcabouço fiscal. Isso é importante, vai ter impacto em programas sociais, né, que vão ter uma limitação também de reajuste, você tem uma vinculação. Na questão dos militares, por exemplo, o projeto que trata de fim de benefícios que são extorsões hoje. A história do militar que é condenado e a família continua recebendo proventos. Então, é pouco tempo, tem que mobilizar a base e agora vai ser uma correria. E até o dia 18 só tem 3 semanas de votação. Mas apesar da correria, a impressão que dá é que mesmo a oposição está inclinada a votar sim, obviamente, dadas as circunstâncias aí já colocadas as condições já colocadas pelo Orengo, mas nós já tivemos outros momentos em que o Congresso deliberadamente votou pautas para afundar o país, né, Orengo? Lembre das pautas bombas na época do impeachment da Dilma, era uma atrás da outra. E nós já tivemos também, para não dizer que o PT é a vítima dessas circunstâncias, o PT também votando contra a Constituição. Votando contra o Plano Real, que depois se provaram fundamental para que a gente tivesse um mínimo de estabilidade. Agora parece haver um cheirinho aí de que está todo mundo caminhando na mesma direção, mas não é que está todo mundo enrolado com a bandeira do Brasil. Tem as emendas, tem o toma lá da cá, enfim, tem a engrenagem que a gente já conhece funcionando aí em Brasília também, né, Orengo? Tem também. Agora, Megali, a questão é pragmática. Então, você pega, por exemplo, a oposição. A oposição vai marcar posto ali, vai marcar uma posição. A oposição vai votar contra, já anunciou. E é interessante a gente avaliar o discurso da oposição. Ontem o senador Marcos Rogério estava dando a linha. Olha, para um governo que sempre defendeu valorização de benefícios sociais, valorização do salário mínimo,
acima da inflação, né? Não faz sentido agora defender outra coisa. Então é interessante isso, porque aí fica um jogo político do discurso, né? A oposição vai marcar posto, vai votar contra e vai apresentar esses argumentos de uma certa contradição no governo. Mas tem uma questão prática. Há um desequilíbrio fiscal, então há uma necessidade de corte. Então não tem outra saída, né? Os parlamentares estão apresentando, por exemplo, há 3 parlamentares apresentando uma proposta alternativa, que seria até mais dura. Mas não tem hoje perspectiva aí política para avançar. Então, o que deve avançar nessas 3 semanas é realmente esse mérito, aí, o centro da proposta, que é limitar reajuste do salário mínimo acima de 2,5%, né? Então, o que de mais importante o governo espera, e a gente ouve uma palavra de confiança dos líderes do governo federal, para aprovar, pelo menos ali até um pouquinho antes do recesso. Só para lembrar, Megali, tem um orçamento, né? Então, para sair em recesso, os parlamentares têm que votar o orçamento. E para votar o orçamento, tem que definir essa questão da regra do salário mínimo. Então, realmente vai ter muito trabalho aí pela frente. Falou em pacote, a gente olha aqui para trás, Orengo, que é de pacote passando aqui, um atrás do outro, viu? Linha de montagem. E esses já estão aprovados. E, Orengo, bom trabalho para você, então. Até segunda-feira. Valeu, bom fim de semana, até mais.